Olá, gente, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Um forte abraço. Hoje, quinta-feira, já nos aproximando aí do final de semana. Estamos juntos mais uma vez, graças ao bom Deus, a sua infinita graça e também misericórdia. Aqui pela página da igreja no Facebook, Primeira Igreja Batista em Cumbica. Temos todos os dias aí, as manhãs, a nossa devocional no programa chamado Café Pastoral. E nós escolhemos o livro de Atos dos Apóstolos para a nossa jornada devocional, né? Então estamos no capítulo número 15, nessa narrativa que Lucas faz da história da igreja. Muito bom dia. Muito bem. Estamos juntos aqui. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nós estamos na nossa jornada aí matinal, meditando nesse livro extraordinário, né? Que nos mostra a narrativa, né? O andamento da história da igreja, seus primeiros passos. Capítulo 15... ele é muito importante porque estamos aí por volta do ano 50, 51 da igreja. Então, ela tem um pouco mais de 20 anos de história e de uma história fantástica, né? Onde a igreja está avançando aí sob o cuidado e o sopro do Espírito Santo. Então, esse capítulo 15 ele é muito importante na narrativa da história da igreja, porque a igreja tem que tomar decisões, tem que estabelecer resoluções sobre certos problemas, certas dificuldades. E com toda certeza, acho que todos nós, né, principalmente os membros das igrejas batistas aí, que já estão na jornada já há um bom tempo, com toda certeza já participaram de assembleias de igreja assim, um pouco desagradáveis, né? Com brigas, discussões, às vezes até com provocações, com desentendimentos assim bem agressivos, né? A gente sempre ouve falar de histórias de assembleias de igreja assim que não terminaram muito bem, né? Às vezes até com quebra-quebra, polícia na porta, essas coisas que a gente ouve falar. Graças a Deus, nunca participamos de situações assim, em que as resoluções foram ruins, né? E esse capítulo de número 15 mostra como que as resoluções ou como as decisões da igreja podem ser assertivas. E ela nos mostra exatamente o caminho para que isso aconteça. E eu queria exatamente compartilhar com vocês hoje alguns desses princípios de boas resoluções nas assembleias, nas decisões coletivas que envolvem a vida de uma igreja, mesmo que o assunto seja delicado, né? Eu acho que a gente tem um caminho aí bíblico, pastoral, que nos orienta de como conduzir as coisas. Olá, Neves, muito bom dia, feliz aniversário para você, parabéns, receba aí a saudação do nosso grupo aqui das manhãs devocionais, tá bom? Deus abençoe, que você possa contar os seus dias na presença do Senhor com sabedoria, né? Tá bom? Parabéns para você. Feliz aniversário. Muito bem. Capítulo 15 é um texto que repercute a decisão do primeiro concílio da igreja, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo ela está crescendo, ela está se espalhando, né? Geograficamente, está crescendo numericamente, tem influenciado muitas cidades onde chega. A estratégia missionária, né, ela ganha com a conversão
do Saulo de Tarso um grande poder de influência, porque ele usa uma estratégia de chegar em cada cidade. A primeira coisa que ele faz é encontrar uma sinagoga dos judeus. Então, aos sábados, ele sempre entra numa sinagoga, e como o ambiente da sinagoga é propício ao estudo, à leitura da Escritura, ele começa por ali, então, uma exposição bíblica do Antigo Testamento, chegando até a ressurreição de Jesus. É claro que isso gera um pouco de oposição, de perseguição contra ele, por estar insinuando a descaracterização do judaísmo, né, da tradição, dos costumes relacionados à obediência da lei, que era uma atitude muito, muito zelosa de todos os judeus, e ao mesmo tempo que causava certa repulsa e perseguição, desentendimento. Pessoas eram alcançadas pela mensagem do Evangelho, entendiam que a lei, os profetas anunciavam a pessoa de Jesus, né? E através dessa exposição e da ação do Espírito Santo, muitos judeus, inclusive sacerdotes, gente de grande reputação, até dos mais simples, entendiam a mensagem, eram alcançados, batizados em nome do Senhor, e isso se espalhou, fazendo com que a Igreja do Senhor Jesus passasse a ser uma igreja multicultural, né? Pessoas de todos os lugares, de todas as línguas, raças, tribos, começam a se render a Cristo e formar assim o que depois nas cartas do apóstolo Paulo ele trabalha como uma das imagens lindas, né, da igreja, o corpo do Cristo, a família de Deus, a noiva do Cristo, imagens assim muito poderosas a respeito da igreja do Senhor Jesus. E uma dessas discussões é aquilo que vimos ontem, né? Quem é que determina a salvação das pessoas? Será que são os costumes religiosos, ou quem determina isso é o próprio Senhor através da obra do Calvário, né? Então ontem nós falamos sobre a salvação como graça de Deus, falamos que os cristãos não acreditam numa salvação por obras meritórias, né? Falamos que o maior testemunho da salvação é a própria vida do salvo, que resulta em grande alegria na comunidade. E também falamos que a salvação pela graça é um fundamento apostólico. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre resolução de situações difíceis na vida da igreja. Nós temos aqui, repercutindo essa discussão ainda no concílio, onde depois que Pedro, né, faz uma abordagem falando sobre a experiência dos gentios se convertendo, e ele próprio, né, contando a experiência dele na casa do centurião romano, né, Cornélio. O verso de número 12 fala que toda a comunidade fica em silêncio, né? Aquela discussão, então, acalorada sobre se deviam ou não circuncidar os gentios, aquela discussão toda ela é amenizada, então há silêncio, e começam então, depois de Pedro, ouvirem Barnabé e também Paulo. E eles continuam na mesma explicação que Pedro fez anteriormente a respeito do quanto Deus também tem alcançado aqueles que estão mais distantes da comunidade judaica, né? Como disse Jesus, as ovelhas que não fazem parte ainda do seu aprisco, né? Ele ainda tem muitas outras ovelhas de muitos outros lugares que ele quer chamar, que ele quer trazer para dentro do seu aprisco. E depois então de ouvirem falar Barnabé e Saulo, o Tiago,
que é o pastor, né, que é o líder da igreja em Jerusalém. Esse Tiago é o autor da carta, né, que temos no Novo Testamento, aquele que é chamado de irmão de Jesus, né, é um dos filhos da Maria e também do José. Ele, no verso 19, diz: julgo eu. Então aqui nós temos uma dica muito importante a respeito da questão das resoluções, que muito nos ensina sobre o trato das assembleias, dos encontros de decisão da igreja. Essas resoluções da igreja sempre precisam ouvir a liderança, né? Falou Pedro, falou Barnabé, falou Paulo e agora fala Tiago. Homens experientes, homens tementes a Deus, líderes da igreja, respeitados, homens que vivem a fé em Cristo e eles assumem a palavra, e isso traz segurança para a igreja. Quando uma liderança se omite, quando uma liderança ela não expressa em conformidade, em unidade o seu pensamento, fica claro que ela está dividida, que ela não está pensando a mesma coisa e que não estão dispostos a resolverem as questões com o mesmo espírito. Então, uma dica para as boas resoluções das nossas assembleias, dos nossos concílios, né, a partir do exemplo de Atos capítulo 15, é essa conformidade, essa unidade, esse mesmo parecer, esse mesmo pensamento a partir da liderança. Isso traz segurança para a igreja, isso traz calma, serenidade também à vida de uma igreja. A segunda dica que nós encontramos nesse texto, né, de Atos capítulo 15, dessa decisão tão importante que eles precisavam discutir, é que isso tudo tem que ser feito em unidade, né, juntos. Essa é uma decisão que precisa ser tomada em assembleia, diante daqueles que estão participando, daqueles que estão votando, diante daqueles que estão juntos decidindo. Por que eu digo isso? Porque a resolução de Tiago, né, em conformidade com a palavra de Barnabé, com a palavra de Paulo, com a palavra de Pedro, o verso de número 22 diz que o parecer, a opinião de Tiago agradou aos apóstolos e aos presbíteros, como toda a igreja. Verso 22. Veja que uma decisão importante a respeito da igreja precisa ser em comum acordo com a igreja. Resoluções são tomadas em conjunto, né? Ouvindo principalmente a liderança, e se este parecer parece bem a todos, então essa é uma decisão em conjunto. Muitas vezes as brigas, as discussões são tão infantis, né? Muitas vezes se discute sobre cor de cortina, se tem banco, cadeira, essas coisas. A gente ouve muitas histórias, né, sobre essas brigas, muitas vezes pessoais, particulares, de desejos, né, de certas pessoas, quando o assunto em questão sempre precisa ser tratado e perguntado, né, se há vidas que estão envolvidas nessa questão. Muito mais do que coisas, as pessoas, né? Então, a primeira resolução é ouvir a liderança e perceber se ela está em unidade, tomando juntos com a igreja essa decisão. Então, parecer bem a todos é muito importante nessa situação de resoluções. A terceira questão é fazer a seguinte pergunta: o que Deus está fazendo?
O que tudo isso tem a ver com Deus, né? Veja que na palavra de Pedro, na palavra de Paulo, na palavra de Barnabé, Deus aparece. A obra é de Deus, é Ele que está fazendo, é Ele que está salvando, é Ele que está edificando a sua igreja, é o Espírito de Deus que está soprando esse vento, né? Não é capacidade humana, não é habilidade, estratégia, não é marketing, não é metodologia, é Deus fazendo a sua obra, e os discípulos estão comprometidos, né, com Deus e com o coração na obra. Então, o que é que Deus está fazendo? Essa é uma pergunta muito importante, que muitas vezes nas resoluções e nas decisões da igreja não são levadas em conta, né? É o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu deveria fazer, ou outro fazer, enfim. Mas o que é que Deus está fazendo? Então, uma igreja centrada em Deus, né? Uma igreja que leva em conta a pessoa de Jesus, ouvir a voz do Senhor. Isso é muito importante para as resoluções, para as tomadas de decisão. Ouvir a liderança, tomarmos essas decisões juntos. E a principal pergunta: o que Deus está fazendo? O que é que Deus tem com isso? Não é? Nós estamos na nossa decisão cooperando, colaborando, ou nós estamos contrariando tudo que Deus está fazendo? Deus está chamando sua igreja para a sua missão, ou a igreja está inventando uma missão e convidando Deus para participar? Eu acho que é o contrário, né? Eu acho que é Deus que convida a igreja, convida o seu povo a se unir a Ele para aquilo que Ele quer fazer e está fazendo e fará também, né? Então é um grande privilégio para a igreja, e nós vimos na igreja de Antioquia que eles estavam sensíveis a essa voz. A voz de Deus na igreja é muito importante. Ouvir o Senhor é muito importante. Isso acalma o coração, faz com que a gente faça menos e melhor, não é? Às vezes a gente faz muita coisa e não faz bem feito, e não faz o que Deus quer que a gente faça. Então, é muito importante essa pergunta, ela é central. O que Deus está fazendo para tomarmos certas decisões? Em quarto lugar, eu diria a vocês que é sempre importante dizer àqueles que estão chegando, aos novos convertidos, o que eles não podem fazer. As pessoas vêm tão empolgadas, né, com a salvação, alegria, encontraram Jesus, estão agora com um propósito, os olhos foram abertos, elas estão empolgadas, elas querem ganhar o mundo, extremamente envolvidas por esse amor, por esse primeiro amor. E pouco a gente diz para eles o que não se deve fazer. Então, a resolução, ela passa por dizer às pessoas o que elas não devem fazer. E é muito interessante porque isso tudo que agradou aos apóstolos, os presbíteros e toda a igreja, é uma resolução que o Tiago descreve como conduta de santidade. E por que que ele recomenda a santidade em primeiro lugar? E aí ele cita 3 textos do Antigo Testamento. Olha só no verso de número 20, quando ele diz o seguinte: mas escreve-lhes que se abstenham das comidas contaminadas dos ídolos, né? Das comidas sacrificadas. Esse é um texto de Êxodo, capítulo de número 34. Logo após aquela dança do bezerro, da quebra das tábuas, então vem uma série de normas de santidade que se repetem e se ampliam também no livro de Levítico. Você se lembra bem que o Pentateuco, boa parte dele, ou a grande parte do Pentateuco, é a narrativa do povo
durante 40 anos no deserto. E o livro de Levítico, portanto, é um código de santidade para esta geração que cresce no deserto e que está prestes a adentrar a terra prometida e fazer toda a diferença nessa terra diante dos povos que têm os seus deuses, que têm seus sacrifícios, que têm suas festas. E Israel, então, carrega um código de santidade escrito no coração, chamado de aliança, onde a proposta de Deus é fazer com que todos os povos em volta de Israel sejam abençoados. Você lembra da aliança que Deus faz com Abraão, né? Te abençoarei, né? Para que também, através da sua vida, todas as famílias da terra sejam uma bênção. Então essa é uma aliança estendida a todos os povos. E a citação de Tiago é a citação de 3 textos do Antigo Testamento, Êxodo e também Levítico, quando ele fala das relações sexuais ilícitas e das comidas sufocadas com sangue, para mostrar que uma resolução importante para a vida de uma igreja é santidade. Sede santos como o Senhor é santo. Esse é um desejo do próprio Deus para com a sua igreja. Então imagine só cada membro da igreja comprometido com uma conduta de santidade, sabendo claramente, à luz da palavra, o que eles não devem fazer, aquilo com as coisas com as quais eles não devem se envolver, né? Por mais que sejam sedutoras, por mais que a nossa natureza pecaminosa tende a se inclinar, existe um código de santidade que precisa estar diante dos nossos olhos, no nosso coração, para que a gente não venha pecar contra o Senhor. Então, ouvir a liderança. Em segundo lugar, tomarmos essa decisão juntos. Em terceiro, fazer a pergunta: o que Deus está fazendo, né? Deus está nesse negócio todo. Quarto, santidade. Número 5, veja que o espírito das resoluções está na conciliação. Conciliação. Nenhuma das resoluções ou das decisões de uma igreja, seja em assembleia ou seja num concílio, deve causar derrota, deve causar aquela ideia de que o voto da maioria foi vencedor e aqueles que votaram contra, que são a minoria, são os perdedores. As decisões da igreja sempre precisam ser resolutivas no sentido de proporcionar conciliação. Por isso que é importante termos o mesmo espírito, o mesmo pensamento, a mesma alma. Porque olha só o que diz o verso de número 31. Uma carta foi escrita, irmãos foram eleitos para acompanhar Paulo, né, e Barnabé. Eles voltam para Antioquia e lá eles leem o documento que foi escrito e aprovado em assembleia pela igreja em Jerusalém. E esse parecer alegrou. Olha o verso 31. Quando leram a resolução da igreja de Jerusalém para os irmãos convertidos de Antioquia, a cidade onde pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, o verso 31 diz que eles, quando leram, se alegraram sobremaneira e também foram confortados e receberam aquela resolução com o coração aberto. E a igreja continua avançando, né? Continua caminhando. E aí aparecem 2 personagens importantes, que é Judas, chamado Barsabás, e também Silas, que depois acompanham o próprio apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, que começa a partir do capítulo 16 do livro de Atos. Então tudo isso está entre o capítulo 13 e o capítulo 16,
que é o resultado da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo a partir da igreja de Antioquia, para onde ele acaba, depois de um tempo, também voltando. Ele foi apedrejado, perseguido, teve que fugir de uma cidade porque queriam matá-lo, tentou impedir as pessoas de oferecerem sacrifício para ele, para Barnabé, identificaram eles como deuses na terra. Então, eles viveram grandes e fortes emoções nessa primeira viagem missionária, mas graças a Deus eles estão bem, estão de volta para casa e preparados para uma segunda viagem missionária. Então, veja que a leitura dessa carta alegrou bastante o coração da comunidade. Isso mostra que a decisão foi acertada, porque a intenção e o espírito da Assembleia foi a conciliação. Tá certo? Então, a gente aprende bastante coisa com essa decisão de como tratarmos as questões da vida da igreja e do reino de Deus em assembleia de uma forma assertiva. É sempre importante ouvir a liderança, ela precisa sempre estar coesa, pensando, decidindo a mesma coisa. Essa decisão precisa ser em conjunto com a igreja. Em terceiro lugar, o que Deus está fazendo? Será que estamos contrariando a obra de Deus ou estamos colaborando para que essa obra avance? Nós somos privilegiados de participarmos juntos daquilo que Deus já está fazendo e ainda fará. A conduta de santidade, ela é muito importante para que a gente saiba o que não fazer, né? O que não fazer diante de Deus e dessa nova vida que o Senhor nos proporciona. E termos, acima de tudo, o espírito de conciliação nas nossas decisões. Eu louvo a Deus pela vida da Igreja Batista de Cumbica, nesses 14 anos para 15 que estamos juntos, onde as nossas assembleias, acima de tudo, foram cultos, né? Cultos ao Senhor, aonde através de decisões, de resoluções, sempre levamos em conta a importância de fazermos isso juntos e fazermos isso como Igreja do Senhor Jesus. Tá bom? Fica aqui a nossa dica e o aprendizado nessa manhã devocional com o capítulo 15 do livro de Atos. Resoluções. O quão são importantes e como, né, uma igreja pode tomá-las para que o reino de Deus, para que a igreja seja edificada e muitas outras pessoas alcançadas. Beijo para vocês, um forte abraço. Bom dia a todos, que o Senhor os aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o céu. Glória e honra seja dada somente ao Senhor. Tá bom? Beijo para vocês, forte abraço. Depois, pessoal, aí os aniversariantes, reparte conosco aí um pedaço de bolo, tá bom? Estamos aí aguardando o pedacinho de bolo da sua festa de aniversário. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Estamos quase prontos aí para chegarmos à segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos, capítulo 15, a partir do verso 36. Cenas para os próximos capítulos. Tchau, tchau, gente. Deus te abençoe.